E se o manual de instruções para aprender um idioma não estivesse num dicionário, mas sim num lugar que ninguém espera? Pois é. Nesta análise, a gente vai usar uma fonte bem diferente, uma prova de inglês. Mas não para resolver, e sim para descobrir o projeto por trás dela. Essa é a grande pergunta, né? Porque aprender uma língua nova é muito mais do que só decorar palavras. É como construir algo do zero, sabe? É erguer uma estrutura inteira tijolo por tijolo. E o nosso projeto, a nossa planta baixa, está escondida bem aqui, nas entrelinhas de perguntas que parecem simples à primeira vista. Cada exercício, na verdade, revela um passo fundamental nesse processo de construção. Então, vamos começar pelo começo. O primeiro passo de qualquer jornada é entender onde a gente está. E no aprendizado de um idioma, isso significa definir o nosso mundo mais próximo, o ambiente ao nosso redor. E para descrever um espaço, a ferramenta mais básica e ao mesmo tempo mais poderosa é a preposição de lugar. Ela não só dá nome para as coisas, mas conecta tudo, criando um verdadeiro mapa mental do lugar. Olha só que interessante como a primeira questão da prova já mostra isso na prática. Não adianta só saber o que é uma cama ou uma janela. O pulo do gato é conseguir dizer que a mesa está em frente à janela ou que a cama está entre duas mesinhas. A gente está literalmente montando um cenário. Então, a lógica é essa. Bem simples. Primeiro, a gente dá nome às coisas. Depois, a gente organiza essas coisas no espaço. Esse é o alicerce de um idioma. Beleza, com a base pronta, o nível de dificuldade começa a aumentar um pouco. A gente sai de um quarto parado e vai para um mundo em movimento, um mundo onde conceitos como tempo e direção são super importantes. E aqui a gente vê um salto bem grande. A prova agora cobre o domínio de regras abstratas para uma coisa que a gente não pode tocar: o tempo. Não dá para ver o tempo, né? Então, tem que decorar que se usa in para meses, at para horas e on para dias. É a linguagem começando a organizar o invisível. E essa evolução continua. A prova nos mostra certinho como as habilidades para navegar no mundo vão progredindo. Começa com um comando bem básico, uma ação só, e vai evoluindo até a gente conseguir seguir instruções com vários passos. Olha só a diferença. Pare. É direto, funcional. Agora, siga reto por 2 quarteirões e vire à esquerda, isso é quase uma mini história, né? Tem começo, meio e fim. Exige memória, sequenciamento. É um crescimento gigantesco na capacidade de quem está aprendendo. Bom, agora a gente chega naquela parte que muita gente torce o nariz, a gramática. Mas a ideia aqui é olhar para ela de um jeito diferente. Não como um monte de regras chatas, mas como o motor que faz a comunicação de verdade acontecer. A prova dá um exemplo perfeito disso com a regra do S na terceira pessoa. Pode parecer só uma letrinha, um detalhe bobo, mas é um dos mecanismos principais que fazem o verbo combinar com a pessoa. Sem esse S, a comunicação já começa a soar estranha. E a mesma coisa vale para as negativas. Don't e doesn't são as ferramentas que a gente usa para discordar, para negar, para dizer o que não é. E a prova mostra que saber qual ferramenta usar para cada pessoa é crucial. É o que diferencia uma frase que faz sentido de um simples ruído. E é aqui que a mágica da interação acontece. Um diálogo simples como esse só funciona por causa dessas palavrinhas, do e does. Elas dão a partida na conversa, confirmam a resposta e deixam o papo fluir. São como as engrenagens invisíveis que fazem um diálogo funcionar. Para uma conversa, bastam 2 pessoas. Mas, para essa conversa realmente acontecer e fazer sentido, são necessárias inúmeras regras invisíveis funcionando em harmonia. Pronto, chegamos na parte final. A gente já viu os blocos de construção, as ferramentas, o motor. Mas, para que serve tudo isso? Qual o objetivo final de montar essa estrutura toda? O ponto principal é que dominar a parte técnica de um idioma não é o fim da linha. Todas aquelas regras, todas aquelas palavras são só as ferramentas. E elas servem a um propósito muito, mas muito maior. E a prova, quase sem querer, nos dá a resposta. Depois de toda a complexidade, de todas as regras, o que a gente encontra? Uma frase simples, num cartão. Feliz Dia dos Namorados. Todo aquele aprendizado serviu para poder expressar um sentimento. E essa é a grande lição escondida nessa prova. O objetivo final de aprender uma língua não é tirar uma nota boa. É usar toda essa estrutura para construir pontes, para se conectar com outras pessoas. No fim das contas, a prova é só um mapa. O verdadeiro desafio é o que a gente constrói com ele.
E fica a reflexão: qual foi o primeiro mundo que você conseguiu construir em um idioma novo?